como eu tava falando lá que vocês não estavam me ouvindo, a gente queria só bater um papo aqui sobre o SS, dizer como é que foi a nossa experiência lá e tal. Que tô recebendo retorno aí da comunidade, que todo mundo tá perguntando como é que foi, que quer ir na próxima vez. E então a gente resolvi fazer isso aqui logo de uma vez aqui pra gente logo esclarecer logo tudo de uma vez com todo mundo. Esse vídeo vai ser gravado, vai ser postado no YouTube depois, então pra quem não conseguiu ver agora, vai poder ver lá na frente, no canal da loja. A ideia é cada um falar um pouco da experiência, aí eu vou começar falando aqui. Vou tentar ser breve, né, pra não estender muito, a gente não ficar a noite inteira aqui. Esse OSS foi meu primeiro evento que eu fui assim, evento grande. Nunca tinha sentido uma energia tão boa quanto foi nesse OSS. A experiência de conhecer todo o pessoal conhecido de Yu-Gi-Oh! Conhecer os jogadores mais investidos nos jogos, né? Tipo o Raish, o próprio PRJ. Conhecer os lojistas também, né? Que eu divido minha conta bancária e tal. O Da Hora, o Bruno Francis, o Guilherme Batista, cara, otário pra caramba. Cara, mas assim, foi muito, muito boa experiência, assim, conhecer o pessoal e tal. É uma energia muito boa. Tá todo mundo ali empolgado com o torneio, sem o pessoal reclamando da vida, assim, sabe? Todo mundo aqui ali feliz de estar lá, feliz de estar vivendo o Yu-Gi-Oh, né? Então, foi assim algo muito bom pra mim. Eu recomendo que todo mundo tem que ter pelo menos uma vez na vida essa experiência de participar de um torneio grande desse, como foi pra gente, né? Falando um pouco sobre o torneio em si, eu joguei de Flanderize, deck de passarinho. Eu consegui um bom desempenho. Eu tinha em mente assim, né, claro que a gente não vai pra perder, mas eu tinha uma noção de que o meu deck tinha suas limitações e ia depender de muito mais de fator sorte do que um sprite da vida, por exemplo, né? Então eu imaginei que meu desempenho seria algo entre top 32 e 16. Acabou sendo por ser o top 32, eu briquei no último game lá, mas enfim, né? Brick vem, uma hora vem e infelizmente veio no pior momento. Só que o meu desempenho no Suíço ele foi muito bom. Eu terminei 8-0-1, 8 vitórias, nenhum empate e uma derrota só. Passei em quarto lugar. Infelizmente no outro dia acabei perdendo logo na primeira rodada. Então mas eu gostei no geral. Primeiro dia esse 8-0 me deu o quarto lugar no Suíço. Fiquei só atrás do Reich, que atropelou todo mundo, passou 9-0. Mais dois caras que fizeram o mesmo placar que eu. Foi diferença de mínimos mesmo. E assim, questão de matchup, né? Das matches que eu joguei. No geral foi o Flanders acaba sendo um pouco, não vou dizer injusto, mas é muito forte o combo dele frente aos outros decks. A primeira match que foi com o Triguinister, que foi inclusive até um pouco irônico pra mim, porque a gente internamente aqui no time, a gente, quando vê uma carta ou um deck novo, a gente olha assim, bacana o deck, a carta e tal, só que ela não tirou a Rival. Porque a gente sempre se preocupa com o bench do Arrival lá em campo, atrapalhando a gente. E pro Flanderizo, especialmente, é um bicho bastante difícil de tirar. Tem que fazer uma jogada totalmente torta só pra tirar ele e a volta sempre cai matando. E aí, logo eu me preparei única e exclusivamente pra Sprite e Tealament. Eu sabia que ia ter uma quantidade de Mafimec e Ignista no torneio, mas no geral me preparei mais para os decks do momento, né? E logo de cara já enfrento um desse. No primeiro jogo ele já meteu logo um Arrival de 6.000 de ataque na minha cara, com um detalhe que ele não usou o Damari, o bicho que nega no cemitério, né?
Eu pensei logo pro Game 2, só que eu olhei pra minha mão, vi um monte de nome de Flanderiza, pensei, não, eu consigo levar esse jogo até o momento que eu consegui tirar esse Arrival. Aí eu fui jogando, fui capando os recursos dele, consegui fazer a Goddess e ganhei dele. Game 2 ele tentou combar lá, mas eu abri de shifter e... Enfim, ele passou com o Hit Soul lá e o Hit Soul não é nada pro Flanderiza. Então consegui ganhar dele. Segunda rodada, eu enfrentei um Marincers, que faz praticamente uma coisa parecida com o Ignista. Deixa um bicho gigante lá, que é inafetado. Só que nesse caso ele precisa ativar uma trap pra fazer isso. Que inclusive também é uma Impermanence. Ele jogou lá o Game 1. Eu consegui contornar o jogo pra poder virar. No Game e ganhar. Game 2 ele combou lá a mesma coisa, só que eu abri um pouco pior minha mão. Eu tentei combar lá e deu uma range de traps lá, não consegui passar de muito. Eu tava com o veto inexplorado. Aí eu olhei pra minha mão e tinha um DD Crow. Pensei assim, esse DD Crow não vai segurar o jogo no próximo turno. Eu vou ativar o veto inexplorado aqui, porque vai que eu tirei uma coisa boa do deck, né? E... Aí votei o Crow, aí eis que eu puxo uma Mystic Mine. Eu, olha, acho que dá agora. Suicidei lá meu monstro no bicho dele. Aí tive a Mystic Mine. Como ele não desistiu na hora, eu vi que o tempo tava acabando, eu pensei, esse cara não vai querer empatar comigo, ele quer ganhar. Então, se ele não desistiu ainda, é porque deve ter algum out. Então eu vou jogar só até, pelo menos eu comprar a trap dos Flanderiza, que aí eu consigo contornar as negações dele e jogar pra cima. Aí foi passando. Quando sobrou 2 cartas no deck dele, eu consegui comprar a trap. Aí eu joguei pra cima, consegui combar, consegui tirar os bichos com o vento inexplorado, dei Mega Raiza, enfim, consegui ganhar dele. Infelizmente ele saiu um pouco tiltado, né? Mas que não ficaria também. Pega até falou que levou pro coração aí. Enfrentei esse mesmo cara de Marincers no segundo dia em Side Event. Na hora que ele viu o playmatch da game, ele lembrou do Carlos e ele me contou a história de que ele ativou a mina. E aí ele foi comprando, porque ele sabia que ele tinha uma pena no main deck. E aí aconteceu que a pena era literalmente a última carta do deck dele, que ele perdeu por causa disso. Isso no segundo dia. Você ainda levou pro coração a derrota. Mas aí, no geral... Uma injusta. É justa. Aí... Minha terceira match foi contra Branded Invoked. Não tem muito o que falar. Ganhei no dado, combei ganhei. Segundo jogo eu abri de shifter, então ele até tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Teve que banir os bichos com a banda de fusion. Tava com a Lester na mão, que ele me falou depois, então ele podia até deixar o Mekaba lá, só que ele ia perder toda a engine lá do Lester Invocation, né? Então não compensava pra ele. Aí foi fácil de contornar. A quarta match foi contra um Sky Striker. Eu joguei contra o Guto umas matchzinhas, ele pode até falar isso se ele quiser. Que essa matchup ela é estranha pro Flanderiza. Ela não é boa nem pra um lado nem pro outro, ela só é estranha. Tu se vê em situações assim que é bizarro nessa matchup. Ele ganhou no dado, mas ele mandou começar. Aí eu, enfim, combei lá. Só que o combo de Flanderiza não é tão bom, porque ele... Enfim, tem as spells lá, tem Afterburn, tem a própria âncora e tal. Se ele quiser só dar normal da Ray, bater na estátua, ele pode. Se tentar de alguma forma contornar a Ray, ele só consegue transformar ela numa Hayate e atropelar a estátua do mesmo jeito. Então... Primeiro jogo eu grindei, consegui ganhar. Segundo game ele escolheu começar e fez lá o combo básico de Sky. Deixou 3 cartas setadas, só que eu comprei Lightning Storm, destruí tudo e combei e ganhei. Quinto game foi contra Sprite. Não lembro de nada muito relevante da matchup. Só lembro de buscar o Crow algumas vezes assim, que foi o que me salvou pra banir o Ronin, banir o alvo da Elfa e tal. Mas nada muito relevante. Aí o sexto jogo foi Mirror Match de Flanderize.
que é uma match muito legal de jogar, porque é uma chainlink infinita que não acaba nunca, de chainlink 1, 2, 3, 4, toda normal summon, é todo uma chainlink grande envolvida. E é o tipo de coisa que se tu ativar o efeito errado, na hora errada, tu perde completamente o jogo. Eu lembro que no primeiro jogo ele começou com combo, né, deixou a trap e o campo, e quando ele viu que era mirror match, ele ativou a trap meio que no susto, assim. Que essa única exclusivamente ativação fez com que eu ganhasse o jogo, porque é o tipo de coisa que tem que pensar muito lá na frente, porque é onde é que fica dando loop das coisas com as Strix e o Tucano. Então, tu tem que tirar as coisas, os recursos do oponente muito na hora certa, pra tu poder cortar. E ele ter ativado essa trap no susto, assim, fez com que eu ganhasse, porque isso repercutiu pra lá na frente, eu consegui gerir meus recursos melhor que ele por conta disso. No segundo game ele começou, só que eu abri de Twin Twister, então na draw phase eu já dei a Twin Twister na trap no campo e, enfim, combei e ganhei. No sétimo jogo foi outro guinista. Esse teve só um momento assim meio awkward pra ele, porque eu comecei, ele me deu hand trap, tava sem um campo, né? Deixei só uma carta setada, eu acho que era uma Twin Twister. E aí ele foi jogar lá, aí turno dele, comprou, standby, man e batalha. Deu um even match lá em mim. Beleza, eu tirei as cartas do campo, deixei acho que a Twin Twister setada. Aí ele começou a combar, que nem um louco lá. E aí ele fez o Update Jammer. Aí eu, ok. Aí transferiu de token, trouxe o Jammer de volta. Aí virou os dois no Access. Aí efeito Update Jammer pra atacar 2 vezes, Access pra ganhar ataque. Eu, ok. Aí ele, batalha, mas... Pô, amigo, mas já foi pra batalha, você me deu uma Evil Match, pô. Aí o brilho do cara saiu assim, instantaneamente. A expressão dele toda mudou, dava pra ver ele suando de nervoso. Aí... Enfim, ele gastou todos os foros que ele pegou, o Picard e a Spell de Reborn lá. E passou só com Hit Soul. Aí esse jogo eu ganhei, mas no Game 3 a gente levou muito pro grind game, eu acabei perdendo por causa do tempo. Eu podia ter cavado o empate, porque tava 2.200 pra ele, 1.700 pra mim. Aí eu lembro que ele ativou a Meet, eu achei que ele jogou muito rápido, então eu não consegui prestar atenção se ele invocou ou não o bicho. Aí, enfim, essa discussão acabou levando pro tempo. Só que aí eu fui ver a primeira carta, era a Advent, que eu busco um Flanderiz ou um mapa e ganho 500 de vida, então eu podia ter cavado o empate aí. Mas enfim, só ia mudar que ao invés do quarto lugar do Suíço, eu ia pro segundo. Mas, no final das contas, talvez tivesse me ajudado isso lá no Top Cut. Aí, as últimas rodadas, 8 e 9, foi contra a T-Element e a matchup de Flanderiz contra a Tiara é uma piada, porque, enfim, Shifter ganhei, ou Estátua ganhei, então não tem muito o que falar dessas duas. E aí no outro dia no Top Cut eu enfrentei um Sprite lá, ganhei o primeiro jogo, combei, ganhei. O segundo jogo ele combou, eu tentei levar pro grind, mas enfim, tem uma época que eu não consegui segurar o turno dele, ele só combou pra cima de mim e ganhou. Game 3 o Brick veio, não tive o que fazer. Eu até deixei todos os potes, normalmente eu tiro um de cada pote pra botar mais side deck. Dessa vez eu deixei a Twin Twister, deixei a Featherstorm e deixei os potes. Tentei botar a The Barrier também. Só que infelizmente veio uma mão injogável pra mim e ele abriu com tudo que ele queria. Então, enfim, acontece. Essa foi minha experiência aí. Quem quiser ser o próximo agora, ou quiser que eu aponte alguém pra falar. Se eu puder ser o próximo, agradeço. Então fala. Bom, pra mim foi uma experiência bem legal. Foi meu segundo evento grande. O primeiro foi em 2018, só que uma mentalidade bem diferente como era o jogo pra mim em 2018. E também eu como player. E
para como foi agora. O evento, sem dúvida, é um evento muito legal, é muito divertido, tem um peso, assim, tem o lado bom e o lado ruim do peso do ICS. O primeiro é que, por tu estar no ICS, tu acaba colocando um peso de que todo teu oponente, ele é muito bom, ele é forte. E óbvio que normalmente a gente vai preparado para esse tipo de situação, mas durante o torneio teve vários momentos que eu me senti que essa minha expectativa ela não foi atendida, conforme os players que eu tava jogando contra. Eles serem bons? De serem bons. Por exemplo, eu joguei contra muito player que ele tava ali em determinadas posições por causa do deck. Então, não que o deck carregue sozinho, mas que ele não era um jogador acima da média com o deck. Ele só fazia o básico do deck e era só isso que ele precisava fazer. Entendeu? Então, uma dos pontos que me frustrou, que me frustrou não, que eu consegui perceber, é que muito óbvio que a gente tem o top do top, que é aqueles jogadores que vão render bastante. Só que eu vi que o meio termo, ele tá muito relacionado com condição financeira, pelo menos no meu ponto de vista. Óbvio que tem, não é generalizando, mas eu vi uma boa parcela relacionada à condição financeira. E não em relação a por jogador, né? Então, tipo, ele pegava um deck muito caro, tipo Tiara e Splight, que é uma combinação bem forte e opressora, e ele não precisava fugir muito da curva do deck, ele só precisava fazer o simples e um combo padrão e ele conseguia ganhar os jogos. Isso foi uma coisinha que é um ponto negativo. Mas enfim, é só um detalhe. Eu joguei eu tive várias opções. Cogitei jogar de Libro, cogitei jogar de VW puro, algumas variações de VW, mais alguns outros decks que eu cheguei a comentar. Mas eu acabei escolhendo o VW com a engine Brave. E eu não usei nenhuma hand trap. Aliás, eu usei Belly do side, mas não tanto por hand trap, sim por board break. Eu fui apostando na estratégia dos board break, porque durante os treinos eu percebi que, tipo, por mais que abrisse 2 hand traps na minha mão, se eu não abrisse um desses board break não adiantava. E a única coisa que eu conseguia era ter menos cartas na mão para jogar contra o campo que o meu oponente montasse. E isso também ajudava. Era um outro problema, porque hand trap eu tinha que usar tipo 12, 15, 9. E isso afetava a consistência do deck. Então, jogando de board break, eu tinha 6 cartas de board break que eu poderia usar, que foi Droplet e Dark Ruler. E se não fosse essas cartas na mão, não servia. Era mais anti-abrir engine. E foi o que eu apostei, foi uma leitura que eu fiz em relação ao meta. E essa leitura ela se pagou muito bem. Algumas coisas que eu tive que adaptar pelo formato. Então a gente tinha muito Mathmech. Então eu tive que usar Belly e Khaled. Novamente, para jogar sobre o campo que ele ia montar, que ele usa trap. Fora que a Belly servia em muitas situações, negar o negate do sapo, enfim, dava pra usar ela muito bem como board break. E eu também escolhi VW porque, na minha concepção, nos meus testes, eu tinha uma matchup boa contra a Tiara. Durante o torneio, apesar de eu ter perdido para 2 Tiaras e eu ter empatado com essa minha leitura eu não considero errada. Os meus jogos eu tinha eu vou passar o feedback, né, dos jogos, mas eu senti que a matchup de VW contra Tiara era favorável para mim, porque normalmente o campo que ele coloca não me afetava tanto.
E dava pra contornar de boa. E eu ganhei 6, empatei uma, perdi 2. Fiquei top 44. E foi um bom resultado, né? Como eu falei, eu não tava... Apesar de ter uma certa expectativa de colegas e tudo mais em relação a mim, nesse torneio, inicialmente eu falei, se eu pegar top 128 é o que eu quero, 64 é lucro. Fiquei no top 64, quase no 32, né? E se não fosse a última partida, mas eu tô bem satisfeito com esse resultado. Eu tenho aqui anotado os meus jogos. A primeira match foi contra a Tiara. Eu perdi no dado. E eu só abri a parte de Brave Token. Eu não abri a parte de VW. Então eu comprei. Eu acho que eu abri de Xuxa e eu comprei um nome de VW. Só que eu tentei não mostrar o deck. Então eu forcei de Brave, porque era só o que dava pra fazer, pra ver se eu conseguiria ganhar um turno pra começar a jogar no outro, com o VW, mas não tinha condições. Porque a mão realmente estava bem ruinzinha. E aí fui pro Game 2, pra não mostrar com o que o VW tava... Com o que o Brave tava misturado. Aí no Game 2, novamente, veio só Brave na mão. Não teve o que fazer, porque só o Brave não sustentava o deck. E eu acabei perdendo esse primeiro jogo contra o Thiago. Então, entra no ponto que eu falei. É uma match que era favorável, mas eu acabei perdendo por causa de Brick, não por causa da match em si. O segundo jogo foi contra o Drayton. Foi bem tranquilo. Ganhei Game 1, Game 2, dei 2 even nele e a minha mão tava meio bricada, só que ele deixou um ruler no campo, eu fiquei contornando com os portões, de ficar mudando pra defesa, e aí eu consegui tirar e joguei em cima dele. Game 3 foi contra um outro Tiara. Eu ganhei no dado. E aí eu fui pego de surpresa por um Nibiru. Esse foi um dos jogos que eu percebi que é esse o ponto de era porque a pessoa tinha um deck caro. O que rolou? Eu fiz o combo, eu comecei com o combo do Brave, então eu tinha Grifo, ele deu Ravens, começou a fazer as fusões, botou a Kit e ele ia fazer a Predaplant, né? E aí eu dei Grifo pra negar esse efeito da Predaplant. E o certo era ele ter dado Nibiru nesse exato ponto. Só que, por exemplo, ele deixou fazer mais 2 invocações, e aí eu cheguei na Beatriz. Quando eu cheguei na Beatriz, ele deu Nibiru e eu dei Beatriz em resposta. Então, esse, por exemplo, é um tipo de jogada que muita gente não deixaria acontecer. Até porque nessa que a jogada avançou, um dos monstros que eu pisei foi o Stardust, que me deu uma draw, a Beatriz me deu mais recurso. E normalmente os jogadores com nível um pouco mais alto eu não deixaria isso acontecer. E aí o jogo grindou um pouco, simplesmente porque essa Beatriz resolveu. Mas o fato de eu ter levado esse Nibiru acabou fazendo perder esse jogo 1, que era pra ser ganho. Eu tinha como contornar esse Nibiru. Só que eu fui pego de surpresa, eu realmente não tava esperando, porque os Tiaras não estavam usando a Hand Trap. Aí no Game 2 eu comecei, combei, e foi isso, e a gente no side acabou o tempo e empatou. Aí, jogo 4, eu peguei um Splight. Rapidinho, Otelo. Essa questão do Nibiru não é nem só a questão do Teara tá usando Hand Trap, mas que a gente tinha especulado que Nibiru no geral ia ser ruim para o SS, então é mais difícil ainda prever uma coisa assim, porque a gente sabe, se tu souber que o cara vai usar o Nibiru, tu consegue jogar em volta, mas você pega de surpresa assim que é escroto. Pois esse foi um ponto. Esse é um ponto relevante que eu não fico me martirizando tanto. Só que quando eu penso nos recursos do jogo, né? Eu tinha material
como é que o VW contorna a Predaplant? É com a Xuxa. Eu tinha material pra dar uma Xuxa no meu turno e dar uma Xuxa no turno dele. Então, tipo, a jogada em que eu ia gastar menos recursos e ainda ter um campo mais estável seria essa. Só que eu usei o negate do Grifo porque ele podia trazer a Predaplant, só que ele também podia trazer a fusão do Tiara, que faz com 3. Aí isso já ia começar a trabalhar, porque se eu não me engano ele dá pop, ou ele volta, enfim, ele ia tirar um bicho do meu campo. E aí, ou mais de um, e já ia ser mais complicado pra mim. Aí por isso que eu preferi negar, enfim, era realmente, são coisas que acontecem. Kaleido Heart, volta uma carta pro teu deck. Isso, ia dar um bounce, aí... Só que o que rolava? Ele, vamos supor, Renoheart ele ia focar o Grifo, aí eu ia dar Grifo em resposta ao Renoheart. Aí eu ia destruir o Renoheart não, a fusão, né? É o Renoheart. Kaleido Aí ela ia trigar. Isso, Kaleido Heart. Ela ia trigar. Efeito no Grave ia começar. Só ia expandir mais a jogada dele, né? Então. Enfim, não tinha muito pra onde correr. E. Aí tá, jogo 4 eu caí contra um Splight. Eu ganhei no dado. Ele me deu 2 hand traps, mas ele levou full combo do mesmo jeito. Game 2, ele começou... Aliás... Não, mito. Game 1 eu ganhei no dado, mas eu perdi. Game 2, eu comecei. Ele me deu 2 hand trap aí, que eu dei full combo do mesmo jeito. E no Game 3 ele começou, mas ele começou com uma mão bem ruim. E eu abri de Dark Ruler. E aí... Tipo, ele nem passou de elfo, ele passou de Gigantic e sapo. Aí eu dei Dark Ruler, ele me deu smashes usando o sapo dele. E aí eu fiz a jogada pra bater no Gigantic. Só que eu tinha uma Lulu e um Fanfan sem material, porque eu tinha dado efeito. Só que qual era o problema? O Gigantic, mesmo com a Dark Ruler, o ataque dele continua alto, continua 13.200. Então... não dava pra eu bater com o Fanfan, né? Então, e qual era o problema? Faltava 2 minutos pra acabar o tempo. Então, eu suicidei a minha Lulu no Gigantic dele, botei Gaia, Zeus, dei Zeus, limpei o campo dele, setei uma Xuxa e passei. E aí, ele deu o efeito no Ronin, eu dei a Xuxa, destruí, ele setou um bicho e passou, e aí eu consegui fazer uma jogadinha rápida e bati e acabou o tempo. O quarto jogo foi contra o Mathmech. Ganhei no dado, comecei, combei. Segundo jogo ele começou, combou, não teve muito o que fazer. Game 3 eu comecei, fui parado, mas uma debarre segurou o jogo. E aí, tipo, ele gastou os recursos dele pra fazer o XYZ. Quando o XYZ pisou e deu efeito, eu dei debarre e ele ficou sem recurso. O jogo 4 foi Invoked Dog. Antes de tu continuar, eu só gostaria de dar... fazer uma correção. O efeito do Gigantic é um efeito, tá? Se tu negar ele perde o boost de ataque. Pois é, né? Eu fiquei com dúvida nisso, Só pro juiz. pessoal que tá vendo e pra vocês do time em geral ficarem sabendo disso. Se vocês negarem o efeito dele, ele perde o ataque, ele fica com 1.600 normal. Pois é, e PH, quando eu fiquei na dúvida nisso, eu até chamei o juiz na hora. O que o juiz disse? Ele disse que... Enfim, tu tava falando certo agora, mas o que o juiz disse na hora foi que esse efeito do ataque ser alterado dele é algo que é considerado na hora da invocação. Então não é como se fosse algo contínuo, ele pisou, tendo o XYZ como... Aliás, um link como material, e aí o ataque dele vai ser aquele indefinido, entendeu? Se ele tirar o link, ele perde o boost de ataque. Então, realmente não faz sentido. Muitas rulings foram feitas de forma errada nesse evento. Sim, isso foi um ponto bem complicado. Quando o Raposo for falar, vocês vão ver... Aí sim vocês vão ver como algumas coisas foram roladas bem erradas. Aí...
Um, dois, três, quatro, cinco. O jogo 6 foi contra o Invoked Dog Eld. Eu ganhei no dado, comecei, combei, tranquilinho. No game 2, ele começou, ele passou de Macaba e Punishment. E eu tinha aberto de Xuxa, Shonru, Droplet, Dark Ruler. E eu tinha VW pra tentar jogar. Só que por causa da Droplet e por causa da Shonru mudar pra defesa, eu falei assim, cara, eu não preciso jogar agora. Ele não me mata. Setei a Droplet, setei a Xuxa e a Shonru e passei. Eu não arrisquei jogar. Aí ele olhou assim, achou estranho, e aí ele continuou jogando, segurando o recurso. Ele fez um Algoedes e passou pra batalha. Aí ele bateu com o Algoedes, eu deixei passar, bateu com... Isso meu. Deixa eu só... eu vou só descer, porque aqui em cima as paredes são finas onde eu tô e o rapaz tá dormindo, ele tá escutando tudo. Cadê? Eu sou mais o PH de juiz. Muito obrigado. Aí, o que rolou? Aí ele bateu com o Macaba e eu passei pra defesa. O Macaba, e ele tinha 2 Aleister na mão, que ele ia dar efeito e me matar. Só que ele não conseguiu matar e... aí ele não conseguiu me matar. E aí... ficou muito material pra eu jogar em cima dele, eu consegui matar. Aí... jogo 7 foi Tiara Splight. Perdi no dado. Ele começou, combou. Eu acho que até o PH passou pela mesa nessa hora. Ele tinha... quando o PH passou pela mesa, ele tinha no cemitério Snow. No campo ele tinha a fusão do Kaleido Heart. Ele tinha Ip, ele tinha Elfa e ele tinha o Avramax. Tudo isso aí vai ser banido. E aí... Também conhecido como Bandiche de Setembro. Também conhecido como Bandiche de Setembro. Isso e a Mine vai ser a nossa Bandiche, vocês podem esperar. Meu amigo. E aí eu fiquei segurando o jogo, eu fiquei grindando com ele. Ele trouxe a Snow, aí eu dei Snow na Snow dele. E aí basicamente aquela Snow não saiu mais dali. E aí eu coloquei Shen em campo e aí eu consegui lidar com a IP, com a Vramax de boa, né? E aí, só que esse jogo demorou tipo 32 minutos e ele concedeu e a gente foi pro Game 2. Aí no Game 2 ele começou, fez um combinho lá, fez o XYZ do Time Thief e passou. Aí no meu turno, beleza. Aí ele é feito do Time Thief, pegou a carta do topo do meu deck, que era uma Enchantress. Aí basicamente isso ferrou ele, porque ele não pôde dar o Time Thief, senão ele me dava toda a Gene Brave. E aí eu comecei a combar, o tempo acabou e tava 1-0 pra mim, né? Mas se não acabasse, eu tinha como bater perfurante e ia dar no mesmo. E cara, aí tá. Tava nessa corrida milagrosa, chegou a última rodada, não. Chegou a 8ª rodada. Eu tava contra eu caí numa mesa contra um Eldritch. Simplesmente tinha um Eldritch na minha mesa. Então eu fiquei assim. Do nada. Do nada. E aí ele começou. Só que eu abri de cidade, que me deu acesso a Xuxa. E pronto. A VW com acesso a Xuxa, ele consegue contornar o Eldritch. Ganhei Game 1. Game 2, cara, eu levei muita Floodgate. Eu levei 2 Solens,
Eu levei uma Judgment na Evelyn, levei uma Judgment na pisada do Barone. Levei Torrential, levei... Enfim, quando o jogo eu falei, beleza, agora eu consigo ir. Ele me deu uma Golden Match. Aí eu falei, aí já é foda também, né? Depois de 2 Judgment ficou dolorido. E... Aí tá, beleza. Game 3, eu comecei. Eu passei de Barone, Crystal Wing e Shen Shen. Aí ele me deu Esfera de Ra. Nossa. Aí ficou a Esfera de Ra e o Tzolk'in. Ele queria me dar um Lava Golem. Só que não tinha como, né? Parabéns. Porque restringe. Uhum. Aí ele setou 2 e passou. Aí eu na minha end, na end dele eu dei Twin, destruí as 2. Que Aí uma era uma Conquistador e a outra carta eu não vou lembrar. Aí ele deu o efeito da Conquistador, botou Sanguine e passou. Aí no meu turno eu fiz Totem Bird. Aí ele Sanguine, eu Totem Bird, bati, tempo acabou de novo. E aí chegamos na... Beleza, faltava uma partida pra eu ir pro top 32. E aí eu caí na mesa dos VIPs, caí contra o Kalil. E dos jogadores que eu joguei contra, o Kalil, ele foi o jogador que eu senti mais estar preparado pro jogo. Game 1, eu ganhei no dado. Novamente, era uma match contra Tiara Splight. E novamente eu comecei perdendo porque eu brinquei, não porque a match era ruim. Aí, enfim, comecei, brinquei, perdi. Segundo jogo, comecei, combei. Tipo, ele nem me mostrou a mão. Ele levou o lock na standby. Ele falou, bora pro próximo jogo, eu não vou nem te mostrar minha mão. Sendo que eu passei muito forte. Eu tinha foice, eu tinha 75, eu tinha Xuxi e eu tinha uma Belle. Então, tipo, ele não ia conseguir parar o lock. E aí, no jogo 3, ele começou, combou até o cu fazer bico, passou de sapo e uma setada e um bando de coisa no campo. Eu dei Dark Rule e Evelyn. Aí ele deixou só a setada e tinha Snow do Grave. Aí eu comecei com a Genie de Brave, voltei a setada pra mão. Ele não ativou, eu falei, isso deve ser uma Super Poly. E aí eu dei normal Virtual World, eu abri sim, spell de Virtual World, né? Efeito Snow. Bucou, passei. Aí ele não conseguiu desenvolver muito a jogada dele, setou a trap de volta, passou. De novo, normal Virtual World, aí ele deu a trap, que era aquelas do Paleozoic que bane. Uhum. Passei. Aí, de novo, normal Virtual World. Snow de novo. Cara, eu levei, eu acho que 3 Snow, 4 Snow, sei lá. Aí teve uma hora... E aí é cemitério pra essa Snow aí. Que ele não tinha mais carta na mão, no campo, cemitério, nada. Ele comprou uma Ravage. Eu tinha um token no campo. Se ele passasse pra mim, eu ia fazer jogada de grifo. E... O que rolou? Ele comprou o Ravens, que era o único Tiara que não dava o combo pra ele. A Snow tava em campo, ele deu o normal do Ravens, fez o Dark, suicidou o Dark no meu token, pegou o Orochi pra mão, ainda na Battle Phase, deu o efeito do Orochi, tirou o meu token. E aí passou pra mim. Aí, novamente, novamente, aquela mesma história. Normal VW, efeito Snow. Aí, ele deu o top draw da Merli. Aí, normal Merli. Milou a primeira, Super Poly. Milou a segunda, Desires. Aí eu, caralho, eu tenho uma chance. Milou a terceira, aí ele acertou o Ravens. Aí os efeitos começaram a rolar. Aí ele foi pra fase de batalha, só que eu olhei assim e ele não me matava. Tipo, ele tinha
ele dava uns 7... Não, ele dava uns 6.500 e eu tinha uns 7.200, sabe? Só que a Garura, ele fez a Garura e a Garura dá dano dobrado. E aí... Ou seja, ele dava 8.000 e pouco e ele me ganhou. Então ficou nessa situação de top draw. E, enfim, essa jogada que ele fez da Dark com o Orochi foi algo que eu achei muito inteligente da parte dele. Também a escolha dele da Evening Match de deixar a Trap, porque era uma coisa que conseguiria parar a Virtual World, atrapalhar, né? Enfim, ele jogou muito bem e aí eu morri na beira. Mas essas foram minhas partidas e, como eu falei, a leitura de board break, a leitura da Mad contra a Tiara, elas estavam bem certas. Eu só dei azar. Só pra complementar aquilo que tu falou sobre credibilidade e como é? O preparo do cara, né? De só ter que fazer o básico com o deck. Eu senti um pouco. Eu não vou dizer que o cara era ruim, mas eu enfrentei uns caras bem inexperientes. O cara lá o primeiro cara que eu enfrentei de Ignista, tipo, passei por uma situação lá de. Enfim, de efeito em chain, né? Eu tentei explicar pra ele o que acontecia. O que aconteceu? Eu tava com a spell contínua dos Flanderias em campo e eu tive efeito de busca da águia. Busca o nível 7 é maior e faz normal sumo. E nisso ele deu em resposta à trap dos Mathmech. Então, o que aconteceu? Ele ia invocar o Alembert lá, só que eu tinha a opção de pegar uma bestalada e tributar o meu monstro dele. E aí, quando terminasse a corrente, ele não ia poder ativar efeito, porque ele não tava mais no mesmo lugar quando ele foi invocado. Aí, enfim, ele não sabia dessa rune, isso fez com que atrapalhasse bastante. Eu não ia perder se ele resolvesse certo a trap, mas ficou mais fácil por ele ter feito dessa forma. Então, no geral, eu não senti que os caras eram ruins, mas tinha bastante gente inexperiente no meio lá. Até nas mesas mais altas, um pouco também. Principalmente a questão da Mihomet lá do Flanders também, que deu pra ver que ele não tinha treinado a Mihomet. Jogou bem torto, e foi isso que fez eu ganhar dele. Sim, teve uma situação que eu vi que o cara, tipo, acabou parecendo maldade minha, mas não foi maldade. Que foi justamente nesse cara que me deu Nibiru. Ele tinha efeito pra trigar em campo, aliás, pra trigar no Grave. Só que eu tinha Nian em campo, que tinha vindo do Grave. Então a minha Nian foi banida. Aí eu falei, efeito Nian. Aí ele, ok. Eu resolvi o efeito da Nian. E eu tentei prosseguir pra outra jogada. Aí ele falou, antes eu tenho que resolver o efeito do meu bicho. Que era milar 5 e ele começou a milar. Eu falei, calma aí. Esse efeito ele era pra trigar pela ordem depois da Nian. Porque os dois saíram do campo. A prioridade do trig é minha. Então Nian chain 1 e o teu efeito era chain 2. Quando eu falei efeito Nian, tu falou ok e não falou nada. Então, tipo, esse tempo já passou. Aí Too late. Too late. Ele viu que realmente ele tinha passado e acontece, entendeu? Enfim. Carlos, se me permite, eu queria ser o próximo a poder falar. Beleza, só deixar o Rotela concluir aí. Não, era isso que eu tinha que falar. Vou passar a palavra para outra pessoa. Eu vou me despedir por aqui, porque amanhã eu vou precisar acordar bem cedo. Então, deixo o resto do podcast com vocês. Tá, então só antes de tu ir, cara, a gente já bateu esse papo antes, mas nunca é demais. Parabéns aí pelo teu desempenho, viu?
foi um desempenho sólido, foi um desempenho bom, então vamos continuar treinando, vamos continuar buscando, e o próximo evento é nós de novo, cara. É nóis. Todo ano tem, é isso. Todo ano tem. Sempre tem o próximo. Sempre tem um próximo. Toca a bola aí, Renato. Falou pra vocês. Beleza, Ratel, valeu, cara. Pois é, eu vou tentar ser um pouco mais breve, dado o horário. Não quero me prolongar muito, dado que eu não fui tão bem no torneio. Eu fiz 5-4, 5 vitórias, 4 derrotas. Mas sobre o torneio em si, como o pessoal já comentou aqui, foi um evento muito legal. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu só conhecia de internet, né? Principalmente no meu caso, que, caramba, muita gente lá eu conhecia há 10 anos só de internet, nunca tinha visto a cara de nenhuma delas nunca, então o ICS foi uma oportunidade única de estar conhecendo elas e justamente também porque várias situações da minha vida pessoal casaram de certa forma para que me pudesse estar naquele momento lá participando do torneio. Tive a oportunidade de ver em loco ali pessoas que eu só via da internacional, o Patrick Hoban, lá, o cara multicampeão de diversos torneios nos Estados Unidos, e entre outras pessoas mais recentes agora que se destacaram no evento no cenário internacional. Mas do meu torneio, eu joguei de Flanderize, foi o mesmo deck do Carlos, então minha escolha por esse deck é porque eu não tenho muito tempo para ficar jogando, infelizmente, então Flanderize, ele é um deck que a curva de aprendizagem dele não é tão alta, então com um pouco de treino você consegue pegar as manhas do deck, aí a partir daí é só ficar praticando contra outros decks, então o deck basicamente é você aprender a jogar contra outros decks, porque o deck tem uma mecânica bem repetitiva, não tem muita variação, apesar de existir. Não tem muito mistério, né? Guardada as devidas proporções, o deck ele tem ali um pouco da variância ali de você abrir a Unexplored, Unexplored, o Eagle com a Advent na mão, faz o loop do Pinguim. Mas enfim, isso aí é uma exceção. Dificilmente tu vai usar um combo desse. Eu, por exemplo, não cheguei a usar. São só diferentes formas de tu chegar no mesmo resultado. Isso. E aí, foi por causa disso que eu escolhi esse deck. Como o Lucas falou, o Rotella falou, eu optei pelo board break. Eu ouvi o que o Raposo nos sugeriu um pouco antes do torneio para evitar a hand trap, então eu tirei as 3 Ash completamente do deck, coloquei 3 Ultimate Slayer, coloquei de main deck a Evil Twin que manda como custo pela Evil Twin do Extra Deck, lá me esqueci o nome dela, é Sunny alguma coisa. Sunny Snitch. É esse o nome aí. Essa porra aí. E sem dúvida nenhuma eu não teria conseguido as vitórias que eu consegui se não fosse por causa da Ultimate Slayer. Então eu joguei com 3 dela e com 3 Dark Hole no More. Eu não joguei com Mystic Mine, eu senti que não ia ser uma boa carta para ser usada. Eu mesmo não sentia bem usando ela, entendeu? Eu não conseguia encaixar ela dentro da minha estratégia. Eu preferia apostar todas as minhas cartas ali para conseguir quebrar o campo do cara e passar por cima. E graças a essas 6 cartas, é como se eu estivesse jogando com 6 Dark Hole No More no deck. Conseguia fazer o que eu tinha proposto, o que eu tinha planejado. Então foram 9 rodadas. Como o Carlos também já adiantou no reporte dele, as matches de Flanderice não são tão extensas. Então, basicamente, quem começa ganha. Mas vou começar assim. Se não brincar, obviamente, mas um grande fator desse torneio em si específico é que eu brinquei pouco. Então, eu consegui prolongar bastante minhas matches. Então, durante muitas delas, eu venci muito rápido. No entanto, não foi assim no início do torneio. No primeiro round, eu joguei contra um Branded Eldritch. Eu ganhei no dado,
porém isso não foi o suficiente para me vencer. Eu perdi 2-0. No primeiro game ele abriu com Necroworld Banshee e a Skill Drain. Game 2 ele abriu com a Branded Fusion lá, fez a Mirror Jade. Abriu de novo com Zombie World Skill Drain, eu dei Heavily Match, ele deu Solemn Judgment, então eu perdi, não tinha como ganhar. Round 2, eu joguei contra o Sprite, eu perdi no dado, então ele começou, ele ganhou, aí eu comecei e ganhei, já aí na terceiro game ele começou, só que ele não começou tão bem, eu dei Board Break nele, dei Ultimate Slayer, mas o jogo ficou muito grindado a partir daí, porque o Sprite tem acesso à negação de Spell Trap direto do main deck, diferente dos outros decks que precisam acessar o extra. O Sprite consegue acessar isso direto do main, então ele consegue contornar por isso o Shifter. Aí eu tentei dar uns Raiza lá, mas não deu muito certo. Ele combou, bateu, passou pra mim, minha mão tava completa pra detonar o campo dele, mas o tempo acabou, então acabei perdendo 2-1. Então, basicamente, meu início de torneio foi assim, foi começar perdendo 2. Então, tinha que correr atrás do prejuízo. Então, comecei a partir do terceiro round. Eu joguei contra um Despia Branded, que é uma match relativamente aceitável para o Flanderiz, ele consegue ganhar tranquilo se botar status, então ganhei 2-0. O moleque tava nas últimas mesas, então dá para notar que ele não tinha muita experiência. Ele fez muitas jogadas erradas ali, e novamente o deck não brincou, então eu ganhei. Round 4 eu joguei contra um Tiara Branded. Eu ganhei no dado, então dei estátua, ganhei. No round 2 eu dei DD Crow no bicho que ele milou lá do Tialamente, fiz o meu combo, ganhei. Também eu lembro de ter dado um shifter nele. No round 5 foi o matemático do VIP, eu joguei contra um matemático no VIP. Nesse eu perdi no dado. Mas eu consegui ganhar de 2-1. Um dos momentos que eu entendo que foram importantes nessa partida foi a Ultimate Layer, novamente. Ele fez a IP mais um bicho lá, acho que é o Link Devote, que gera token. Dei Ultimate Layer, voltei a IP dele, mandei a Sunny, ativei a Sunny, mandei a Evil Twin do deck e ele ativou em corrente a Super Fatorial. A Super Fatorial chamou o Exit, que banha da mão, mas como a Evil Twin só banha na resolução, acabou mandando o Exit dele pro cemitério e acabou que não trigou. Então a partida ali eu acabei ganhando. Shifter também, essa partida rolou muito. O Shifter apareceu muito durante o meu torneio. Round 6 eu peguei um Chained. Eu fiquei abismado porque eu peguei um Chained. E ele tava X2 na partida, então a gente tava com o mesmo tie break lá. Então toda a rodada tava ali na degola. Eu perdi no dado, mas eu ganhei 2-1. Naquele mesmo esquema de... Ele começou, eu quebrei o campo dele, ele começou de novo, minha mão veio fraca, perdi, aí eu comecei, botei estátua e ganhei. Mas outro ponto engraçado dessa partida foi que eu descobri que o Shifter não afeta o deck. Basta ele ser destruído pra trigar, então eu dei um Shifter lá, aí ele destruiu alguma coisa. Aí a gente foi pegar a carta pra ler lá, aí a gente descobriu que o bicho trigava sem ser no cemitério. Aí ele não sabia nem eu, então acabou que a gente descobriu na hora. No round 7, cara, foi o round que me tirou do ICS. Eu joguei contra um Charlament. Eu ganhei no dado. Eu ganhei a primeira partida, obviamente. Na segunda, minha mão veio sem nenhum board break, nem shifter. Ele fez o combo completo, eu dropei. E no round 3, minha mão brincou. Aí não teve jeito. Veio mapa, shifter, Terraform e o Empen. Aí a quinta carta era uma River, eu setei só a River. Aí ele deu a Renoheart, deu o efeito da Renoheart lá pra dar um Foolish, efeito do bicho do cemitério, eu virei a River. A partir daí eu comprei mapa, shifter, Avian, tudo que mesmo faltava só o passarinho. Foram 6 rodadas tomando porrada do Renoheart e eu perdi. Aí eu Só de passarinho. Eu fiquei 4-3. Rodada 8 eu peguei um Grimajou Danger.
Eu perdi no dado, mas eu ganhei também. Um ponto legal dessa partida foi o Game 2, que o cara basicamente baixou Thunder King, Raiou e Summon Limit. Ele baixou o Thunder King e eu, caramba. A minha mão tava uns tri e tava Tava os um mapa. fortes, Terraform. Não, tava cheio de coisa pra buscar, mas tinha lá uns tri e um mapa. Eu, pô, beleza, vou dar um mapa aqui. Bani o Empen, ou bani o Tucano, vou pegar o Tucano, rodada que vem, vou fazer não sei o que. Aí ele tomou o limite, eu só juntei tudo. Não tinha como ganhar. Covarde. Aí round 9, cara, foi a última rodada, né? Aí eu perdi no dado, quando ele começou, vi que era uma mirror match. E pra minha infelicidade, foi a única partida que eu não treinei. Eu não tinha treinado a mirror match do Flanderize. Olha pra gente treinar Então- isso aí. Então o que foi que eu fiz? Ele combou certinho lá, eu preferi desistir porque eu não queria mostrar meu deck. Coloquei tudo que eu tinha de coisa contra o deck, contra o Flanderize. Não veio nada e ele abriu com no Explorer de Winds, então ele já tava com o meu jogo ganho já, eu também errei o tempo do Avian. Acabei perdendo, eu fiquei 5-4 por causa disso. E eu acho que do torneio em si, acho que foi isso. Só perdi uma por tempo. No dia 2 eu joguei o Inamatch. Joguei 3 rodadas de Inamatch, então a primeira rodada foi um Dragon Link. O Ultimate Slayer ganhou, era um garotinho lá, tava. Ele jogava um pouco ruim, o Paulo joga melhor. Rodada 2 foi um argentino, foi a melhor partida do torneio. Ganhei do argentino. E tava de Sprite. Maradona. Dele lá, Advent no tempo e ganhei. E o último jogo, a final foi contra o Rotella. Aí eu consegui ganhar do Rotella também, ele abriu o TCBO, dei guard, peguei a Twin e ganhei. Aí foi isso, cara. Gostei bastante do deck. Eu não faria nenhuma mudança. E espero que eu tenha outra oportunidade de participar, né, novamente do evento desse. Se Deus quiser, lá no Nacional. Vale... Não, eu tenho uma coisa que quando eu perdi a partida por tempo, comecei a fazer o seguinte. Eu comecei a sentar de frente pro relógio. Quando eu dava lá apareamento, eu saía correndo para pegar a vaga pra frente do relógio. Então eu sempre jogava olhando o relógio. Então, depois dessa rodada 2, eu nunca mais perdi por tempo. E infelizmente só fui pegar essa manha de ICS aí depois da segunda rodada. E olha que a partida gente teve 5 minutos a mais ainda, né? Pois é, a gente jogou com 5 minutos. Isso. Deveriam ser 10. Mas foi isso, eu tô satisfeito com o meu desempenho. Entendo que eu conseguiria fazer X2 tranquilamente. Mas as situações, né, se desenvolveram para que isso não chegasse. Então, Foi bad matchup mesmo, né? A gente se preparou contra os principais decks do formato aí. E inevitavelmente a gente acabou pega um deck, né, rogue, for fun, nada a ver, que a gente não tá preparado e... não, o emocional pegou um pouco também, porque minha primeira partida foi o Eldritch Branded, né, então... Tomaria 2 Skill Drain. Uhum. E não abria as coisas pra tirar a Spell Trap, na verdade eu abri só a Evelyn, só que a Evelyn ela não é tão boa, porque eu limpo tudo, o cara deixa o Skill Drain aberto lá. Inclusive, eu acho que a única mudança que eu faria no deck hoje seria na Skill Drain. Era na Evelyn Match. Eu teria tirado a Evelyn Match e colocado alguma outra coisa relevante, talvez uma Lightning Storm, se eu tivesse. Eu tinha deixado o Lightning Storm por causa desses decks, assim, de perdido, sabe? De full trap. Eu sei que o cara pode ter a Solemn Judgment, mas... né, eu também posso ter a Lightning Storm e ele não ter a Judgment. Então eu deixei ela por conta desse tipo de deck. Que o cara acerta 5 e passa. Pois é, assim, a Lightning Storm limpa o back row, pelo menos agora tu só vai se preocupar com a Hand Trap, entendeu? Tu não vai se preocupar com 2 ao mesmo tempo. Sim. E também Mas é isso, cara. E também foi bem escroto pra ti, assim, né? Que começou perdendo 2 que já, tipo, que tinha estipulado que era o limite que a gente aceitava pra poder topar. Aí, cara, qualquer tropeçozinho tu ser eliminado do torneio é escroto. Começar com 2 derrotas assim, muito escroto. Ainda mais nas mesas baixas, porque o caos que é
essas mesas mais baixas, assim, de deck que pode enfrentar, é totalmente imprevisível. Pois é, eu comecei mal, só que depois eu peguei a manha de como jogar esse SS. Então, saí vencendo tudo. Então, tanto é que, pode ver, eu venci 4 seguidas e a do Tiara eu só perdi porque eu brinquei mesmo. E a última porque foi o Mirror Match, mas se não fosse qualquer um desses dois eu teria ganho, entendeu? Sim. Por isso que eu não tô tão consternado aí pelo meu desempenho. Uhum. Não, cara, todos nós fomos muito bem. Independente de classificação. Foi o primeiro que a gente foi assim, como um time e tal. E tem suas particularidades, né? Não deixa de ser um jogo de azar. E infelizmente teve azar de pegar um matchup horrível pra ti. Mas, cara, no geral foi muito bom. Tu ganhou lá os na match no outro dia também. Passou o shifter nos caras e tal. E é isso aí, cara. Pois é, você tem a agradecer mesmo, então, o pessoal que me ajudou aqui na loja, pessoal do time. Acho que eu não teria ido tão bem assim, ou talvez tão longe, se não fosse por esse apoio mútuo. Uhum. Então é isso. Quem vai falar agora? Hein? Posso passar a bastão. Eu queria falar um pouquinho aí da minha experiência aí. Manda aí. Porque por causa do horário também, né? Porque eu também preciso trabalhar amanhã, mas eu vou contar um negócio breve aqui. Primeiramente, né, falando que na verdade essa é a minha segunda experiência com eventos assim. Em 2019 eu joguei o Nacional daqui do Brasil. E, cara, foi no mesmo envolvimento, assim, sabe? Foi no mesmo... na mesma emoção, saca? Coisa que eu tive também lá atrás. O resultado não foi o mesmo, tá? Acredito eu que lá atrás eu já tive um preparo muito maior, porque os decks que estavam no meta, no top meta, etc e tal, eram os parecidos que estavam também na minha cidade, então era mais prático. Mas assim, em relação ao torneio no geral, eu gostei mais do evento no geral, eu gostei mais do rolê. O fato mesma coisa que o Carlos falou, o fato de eu poder estar saindo daqui da minha cidade para me encontrar com outras pessoas que eu já conheço faz tempo, pessoas que eu só conhecia pela internet, como também o Renato falou, tipo o Guilherme, o Da-Hora, o PJ eu já conhecia, mas pô, sempre bom ver esse cara, mano. O cara é muito gente boa e tal. Conhecer o Felipe Morrison, porra, que era um cara que eu tava doido pra conhecer. O Adriano, cara, grande Adriano, ADM da Shadow aí. E várias outras pessoas assim, sabe, que a gente vai conhecendo durante o caminho e que é um dos fatores principais, assim, sabe, pra poder aproveitar ao máximo. Então foi uma experiência no geral, assim, no contexto geral, muito bacana. Falando do evento principal em si, assim como o Renato, eu também fiquei 5/4, né? Não foi um desempenho tão bom assim, muito menos o esperado, assim, não vou mentir, mas ficando com a colocação em 125, né? De 400 e poucas pessoas. É uma colocação boa, né? Mas mesmo assim eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. Nas minhas matchups, a primeira rodada foi contra um Branded Despia. Branded Despia é um deck que eu aprendi muito a jogar contra, tanto que eu nunca mais tive problema contra esse tipo de deck. Então assim, a minha matchup contra ele foi bem tranquila. Eu consegui fazer 2-0, mesmo ele começando no dado. A gente consegui jogar em volta das cartas que eu sabia, né, que ele poderia ter, etc, enfim. Então eu fui jogando bem bacana assim, no contexto geral. A minha segunda match foi contra um Flanderize. Eu perdi pro Flanderize no primeiro jogo de uma forma um tanto engraçada, porque ele me deu extravagância, aí eu dei a Ashe, ele deu shifter. Eu pensei, tá, eu vou ter que rezar pra ele não ter nenhum nome na mão, não ter nada pra poder jogar. Ele deu uma Duality, escavou 3 cartas, era um Duality, uma outra carta qualquer que eu não me lembro agora e uma Mishkimane. Eu pensei, bom, agora ferrou, cara.
Porque se ele adicionar essa Mine, vai ser escroto jogar contra. Aí ele adicionou a Mine. Falei, bom, agora ferrou. Só que ele só setou uma carta e passou. Eu pensei, pô, ele não abriu com nenhum nome, então. Ou então, tipo assim, ele até tem jogada, só que eu acho que ele não quer, tipo, continuar, entendeu? Ele tá com a trap setada lá, eu esqueci o nome da trap dos fãs dele. Dreamtal. A Dreamtal. E eu pensei, bom, ele vai, né? Enfim. Aí tá, eu fiz uma jogada pra Zeus. Porque eu sabia que ele ia ter Mine, então assim, a hora que ele desse aquela Mine eu tava ferrado. Então eu preciso fazer uma jogada pra Zeus. Eu preciso, né, tirar aquela Mine a todo custo, senão eu vou perder o jogo. Porque eu não tinha ult pra Mine. E aí eu consegui fazer a jogada pra Zeus. Só que eu não contava que a carta que ele tava setada era a porcaria de um Book of Moon. Que é uma carta que tu não espera, cara. Eu entendo que o fã deles, alguns estão utilizando e tal, mas tu não espera essa carta. E aí não deu outra, né, cara? Ele ativou a Mine e praticamente foi um insta-win. E como eu não queria perder muito meu tempo, a gente foi pro Game 2. No Game 2 foi mais tranquilo pra mim, passei de... eu acabei esquecendo de avisar o deck que eu tô jogando, né? Eu tava jogando de Tri-Brigade de Lilusk. Eu fiz a jogada de Apollousa Revolt e passei. Eu tava com muita carta na mão pra poder jogar. Ele não abriu com Shifter. No Game 3, eu tentei contornar, mas ele já tinha dado Shifter, então foi um pouco mais complicado. Eu acabei acertando a Dreamtal, só que ele tinha... Eu tinha full combo pra poder jogar, poder conseguir ganhar dele, só que ele tinha a Harper Featherstorm. Aí não teve jeito, aí não teve como ganhar... contra a Harper Featherstorm, porque eu não consigo jogar, né? Então aí acabou que, mesmo que eu passasse pra ele tinha a volta pra jogar, ele tinha follow já, então assim, não tinha como, não era jogo ganho pra ele praticamente, então eu tive que infelizmente desistir. O meu terceiro game foi contra um ABC Therion Go em Second. No primeiro game eu tomei Mine, de novo. Eu inclusive tava falando até pro pessoal do time que antes de eu terminar a decklist eu queria trocar uma Khaled por uma Cosmic, né? Justamente para jogar em volta de Mine. A maioria dos integrantes falaram que não, usa Khaled porque Khaled vai ser bem melhor. Então, se tu perder o primeiro jogo, vai pro segundo, etc e tal. Eu até entendi o argumento. Mas várias e várias vezes eu senti falta daquela Cosmic justamente por depender dessa carta para poder ganhar o jogo, assim, porque eu tinha condições suficientes para poder ganhar o jogo, né? Então acabou que o primeiro jogo ele me deu Mine, eu perdi. Game 2 ele não abriu com muito recurso e eu dei uma Dimensional Barrier nele, então ele não fez também muita coisa. Game 3 eu pensei que ele ia me mandar começar, então eu coloquei cartas que iriam me prevalecer, só que ele escolheu começar, o que foi assim uma falha minha, né? Porque eu deveria ter previsto isso. Mas como na minha cabeça é um deck que ele montou para ir sendo por segundo, então ele vai obrigatoriamente me mandar começar, né? Então acabou que infelizmente eu não tive muito mais o que fazer e acabei perdendo o jogo, enfim. Meu quarto jogo foi contra um Invoked Branded Dogmática com Eldritch, que pra mim foi uma matchup assim tranquila, até porque ele não usava Skill Drain, então pra mim foi bem de boa assim, não ganho de 2-0. O meu quinto jogo foi contra um Sprite. Foi contra inclusive com um gringo, tá? Nesse jogo foi esse jogo que eu fiquei consideravelmente chateado, porque assim, imagina, eu tava 2/2, eu não podia mais perder, então se eu perdesse a partida ali já era sal pra mim, eu já não continuava mais. Cara, tava 1-1, assim, o jogo tava muito bom. Eu tinha um Zeus em campo, já tinha batido nele e ele tava com 2.800 de vida. Eu sabia de uma carta que ele tava na mão, que era o Blue, né? O Sprite Blue. Era só... O que ele comprasse, ele não ia ganhar, entendeu? Porque ele teria que comprar um corpo ali. Mas era muito difícil, porque já tinha gasto Gigante, que já tinha gastado Elfa, já tinha gastado tudo. Assim, era só eu bater e ganhar. A top carta, top draw dele... foi uma Mystic Mine. Ele comprou uma Mystic... Ele comprou e ativou. Ele nem colocou na mão. Ele só comprou e ativou. Ou seja, inclusive nessa minha mão eu tava com uma Khaled, que era pra ter sido a Cosmic. Então assim, por causa disso eu perdi o jogo, porque eu não tinha ult pra Mine. Então eu ia ficar comprando, eu tinha menos carta do deck porque eu tinha dado Desires. Eu ia ficar comprando carta
e eu ia perder o jogo ali. Foi aí que eu percebi, não tem nenhum out pra isso aí, porque eu não botei Spell Trap Removal contra esse cara. Então assim, não tinha o que fazer, entendeu? Eu perdi o jogo, por causa da porcaria da Mistmine. E aí eu comecei a ficar um pouco triste, né? Porque, porra, sacanagem, cara, agora não tem mais chance, não sei o que e tal, enfim. Mas eu fui jogando, né? Fui tentar jogar. Na sexta rodada eu peguei um Branded Desper, que pra mim também foi super tranquilo, não tive problema. Como eu falei, eu treinei muito contra esse deck e hoje já se joga contra. A minha sétima rodada foi um True Draco, só que esse True Draco o cara bricou no primeiro game, e a única carta que poderia me sacanear eu tirei, que foi uma Só Pode Haver Um. E no game 2 ele me deu uma Soul Drain, só que ele não teve recurso suficiente pra jogar. E aí eu tinha aberto de Red Reboot, mas ele me deu uma Judgment e tal, enfim. Mas aí eu consegui tirar as cartas dele e consegui jogar e ganhar dele. Então assim, foi... Apesar de que eu tomei duas daquela Counter Trap nova, que eu esqueci o nome agora, que ela nega efeito de monstro, enfim. Mas mesmo assim eu consegui, né, ganhar dele assim, tranquilamente, de 2-0 inclusive. Então pra mim não teve problema. A oitava rodada foi contra um Sprite, também foi contra um gringo, mas no caso foi contra um colombiano. Essa rodada que foi um tanto problemática, porque teve uma situação um pouco desagradável com esse cara. Eu tive uma situação com ele, e aí a gente teve que chamar o juiz. E o juiz, inclusive, ele tinha... não vou dizer que ele rolou de forma errada, mas ele não... Tipo assim, assim, dentro do contexto dos juízes, quando eles vão declarar as coisas que eles têm que fazer, é com base nos conhecimentos de cada um e da vontade de cada um. Porque tem juiz que rola de uma forma, tem juiz que rola de outra. Isso é perfeitamente normal. Mas como eu já tava lidando com aquele processo do tipo, o cara provavelmente vai rolar errado, ou vai rolar da forma que menos gera trabalho para ele, porque ia gerar bem menos trabalho, então ele rolou de uma certa forma equivocada, que acabou me prejudicando de certa forma. Então não teve outra, eu infelizmente perdi contra esse Sprite, até porque no Game 3 a minha mão veio super bricada, ela veio horrorosamente horrível de brick. Então eu não consegui jogar. E a nona rodada foi a rodada mais interessante de todas, porque a nona rodada o meu oponente não apareceu. Mas por que foi interessante? Porque eu tive a oportunidade de conversar com o seu João. Pra quem não conhece, o seu João é um dos melhores jogadores pra mim, assim, porque ele tem uns... acho que ele já tem uns 70 anos. Vamos botar assim na conta, assim, uns 70 anos de idade. Mas é um dos caras que mais gerou um dos melhores memes de Yu-Gi-Oh! Daqui e tal. Então ele é muito gente boa, a gente conversou, bateu um papo e tal. Ele é muito, muito tranquilo, assim. Então assim, eu fiquei 5/4 no contexto geral. Eu não vou mentir, eu já meio que sabia da onde eu estava me metendo, porque o Tri-Brigade de Lililusk não é mais um deck tão consistente, não é um deck que ele tem muita capacidade para fazer muita coisa, não é um card combo da vida, etc e tal, apesar de que ele gera muito recurso. Mas eu já meio que imaginava, né, que eu não seria tipo, meu Deus, eu vou conseguir chegar lá. Apesar de que teve um Tri-Brigade de Lililusk no top 32, inclusive até olhei a decklist dele e achei muito bacana o que ele fez. Mas assim, pro evento principal foi esse resultado. No outro dia eu joguei 2 eventos, que foi o Inamatch, que eu caí logo de cara contra o Rotella, aí não teve o que fazer. O meu jogo contra o Rotella é muito complicado, porque por mais que eu já tenha aprendido assim, de certa forma a jogar contra o deck dele, mas a formação dele estava num ponto que ou eu usava uma coisa ou eu usava outra, e eu ia perder da mesma forma. E depois, eu não desistindo, eu fui jogar o Yu-Gi-Oh! Day, né, que também ganhava um playmatch, assim, sabe? Era um playmatch que você ganhava. E eu consegui ganhar esse Yu-Gi-Oh! Day, ganhei um playmatch da Rika, né? Que inclusive teve um hype aí estourando, mas que, como eu não queria muito o playmatch da Rika, eu fiz um acordo aí com o meu amigo PH, e aí eu troquei no playmatch que eu realmente queria, que era o playmatch dos Flanderize, que pra mim esse playmatch é bonito, é muito lindo esse playmatch, cara, por isso que eu queria tanto. Mas, resumidamente, assim, o evento no geral, no contexto geral, foi bacana. É muito bom você estar, principalmente assim, com os seus amigos, você estar presente ali com todos que você gosta e tal, com o time, né?
especialmente quando aqueles, né, conseguem resultados bons, como foi o caso do próprio Carlos, que ficou em 4º lugar no Suíço, ou seja, pegou o top 32, e obviamente, né, do Raposo aí, que ficou em 2º lugar no evento no contexto geral. Então de poder dividir esses momentos de alegria, esse momento de felicidade entre nós, assim, é muito importante. Então fico bastante feliz, né? Primeiramente a Deus por me proporcionar esse tipo de coisa, né? De eu poder estar saindo daqui de Belém para ir para o Rio de Janeiro jogar. Segundo, agradecer ao Carlos por proporcionar não só a toda a dedicação, toda não é autoestima o termo, é como se fosse assim, nos inspirar a poder, né, jogar esses tipos de eventos e tal. Inclusive, quem quiser também, o Carlos está disponibilizando camisas e os playmatch lá da loja, né, que a gente utilizou no evento e tal, muito bacana. Então, assim, foi um evento num contexto muito bom, adorei. Ano que vem, se tiver o que vai ter provavelmente o Nacional, espero novamente estar lá para jogar o Nacional, bem mais preparado, inclusive. Ou um ICS da vida, alguma coisa assim, ou o evento que tiver. E pode ter certeza que a gente no contexto geral já vai estar assim, bem mais preparado, vai estar bem melhor e vamos obter uns resultados melhores, né? Não menosprezando ninguém, obviamente, né? Cada um teve seu resultado da forma como pôde, mas a gente sabe que a gente pode conseguir bem mais do que isso. A gente tem capacidade para isso. Então, resumidamente foi isso. Essa foi a minha experiência aí no ICS Rio de 2022, que aconteceu, né? Porque, porra, seria muita sacanagem se não acontecesse como foi de 2020. Aí eu me matava e me jogava, cara. Eu desistia da vida completamente, não queria mais saber. Mas é isso, gente. Cara, bacana. Você tá falando que a classificação de vocês não foi muito boa, mas, cara, pensa que pelo menos estão jogando contra jogadores mais experientes, o nível é sempre maior, não só de jogador, os próprios decks em si. Então eu acho que todo o resultado que todos nós conseguimos lá foi bom, no geral. Não tem nenhum resultado que eu diga que foi ruim, assim. Acho que todo mundo conquistou o seu mérito. Alguma coisa. Todo mundo conquistou alguma coisa. Seja todo mundo acha que ganhou experiência, mas, cara, experiência é uma coisa que vale muito. É uma coisa que tu vai acumulando bastante conforme tu vai passando e que lá na frente vai se pagar. Então, pode ser que hoje a gente não ganhou uma premiação, não ganhou um deck profile no canal do T-Shadow, mas é uma coisa que lá na frente te vai ter valido a pena pra gente, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tá de parabéns, todo mundo fez o seu melhor, deu o seu melhor, se esforçou, treinou, estudou e, enfim, que perdeu por qualquer que seja a variância e motivo, mas todo mundo teve sim um desempenho muito bom. Só deixando um adendo até, inclusive, que tu falaste aí, sobre a questão de enfrentar jogadores melhores, ou até mesmo decks melhores. Pô, cara, até com respeito a Belém aí, cara, mas porra, tu chegar lá no ICS, tu enfrentar um monte de deck top do top do top, aí tu chega aqui pro cara da normal a leste, porra, bicho. Tu tá falando isso, mas todo mundo enfrentou na mão a leste. Eu não enfrentei. Especial. Eu enfrentei, cara, acho que todo mundo eu enfrentei o normal leste lá. Mas enfim, é isso aí. Eu dirijo minha palavra agora pra próxima pessoa que quiser falar aí. Acho que só falta o Raposo, e o PH. O Raposo, se ele estiver acordado ainda. O Raposo deve estar dormindo, cara. Eu acho também. Tá aí, Raposo? Nada, mano. Cri. Tá aí. Ele respondeu. Fala aí. Aproveita, deixa. Deixa eu pegar falar aí, fala primeiro PH. Tá. Primeiro eu tô com um pouco de sono, então se eu falar alguma coisa que possa parecer não muito clara ou até confusa, eu peço perdão. Depois eu vou tentar ser mais claro, eu vou tentar ser mais direto
ao ponto. Primeiro sobre o evento. Foi um evento legal e tudo mais. Eu acho que teve um nível maior do que foi no Nacional, em que eu fui em junho. Mas eu acho que o Nacional foi mais legal, inclusive pela quantidade de pessoas que teve e tudo mais, quantidade de rodadas. Eu acho que é uma coisa que conta muito no final do dia e eu senti essa diferença no final e nesse quesito eu acho que o Nacional foi melhor. Eu acho que eu preferi o evento do Nacional, a SSS. Sobre partidas, eu tinha duas opções de deck para usar no evento. Eu podia jogar com o Virtual World ou eu podia jogar de Sprite. Eu queria muito jogar de Virtual World porque eu tava tendo uma matchup boa contra a maior parte dos decks do formato. Com exceção de Tiara, eu não consegui montar uma build que conseguisse levar o jogo bacana contra Tiara. Sempre ia pro grind e no grind não tem como levar esse deck de muita facilidade. Só teu deck pega. Então eu peguei o Sprite e eu acabei fazendo 5-4 no evento. Não é um resultado do qual eu me orgulho. Por mais que o Carlos fale sobre experiência e tudo mais, não acho que eu fui bem no evento como um todo. Eu enfrentei um total de 5 sprites. Não, foram 4 sprites. Foram 2 decks de token e um deck de mina. Primeira rodada, o meu oponente não apareceu. Na segunda rodada foi um sprite com sapo, Evil Twin, Board Breaker. Ele ganhou no tempo, o tempo acabou, dei todas as interações que podia dar. Ele não usou o starter no turno, mas aí ele tinha um Resonator, e aí ele ganhou vindo no Resonator e ele ganhou no tempo, e foi isso, não tem muito o que falar. O segundo foi um Sprite Hand Trap. Sendo bem sincero, o cara jogava muito mal, mas eu abri full bricado, eu abri driver, 3 teleporte e uma Veiler. E ele ainda ganhou no dado, então realmente não tinha muito o que fazer. No segundo jogo eu tomei 3 Impermanence na cara e depois um Nibiru. Mas eu consegui segurar um bom tempo, mesmo mesmo com essas mãos. E o que mostra que o cara realmente ele não estava preparado para aquilo. Ele realmente ganhou porque ele deu sorte. Ele não sabia jogar com deck. E ele demorou muito para me matar, mesmo ele já estando com o jogo ganho desde o turno 1. Depois eu enfrentei um deck de Mina Turbo. Eu ganhei sem muita dificuldade, não tem muito o que falar. Depois eu enfrentei um deck de Token com Dragon Link. Eu ganhei o game 1, ele ganhou o game 2 e no terceiro game eu acabei breakando. Foram as únicas 2 vezes que eu breakei no torneio. No próximo jogo eu enfrentei outro Sprite, agora com Nimble e Hand Traps. Eu ganhei dele. Eu enfrentei depois mais um Sprite, só que dessa vez com Token, e eu também ganhei dele. Foi um jogo que eu levei um pouquinho mais no braço, foi mais suado, mas jogar contra Token pra mim é meio complicado, porque você sempre vai dar Ashe na Aquamensa e aí ele vai ativar o rito na mão. Que nem dar Veiler no Alesta e o cara ativar o Invocation na mão, sempre vai acontecer. Foi suado, mas eu consegui levar. Depois eu enfrentei mais um deck de Token, só que dessa vez o cara tava com Punk. Eu ganhei o primeiro jogo, no segundo ele me deu o board break e limpou o meu campo. E aí no terceiro jogo eu consegui levar por um tempo, mas a gente ia acabar levando pro tempo e ele conseguiu fazer o combo da foice. Por mais que eu tenha dado as interações e tudo mais, pelo fato dele ter o Brave Token, ele conseguiu levar pra foice e aí eu ia perder e ele acabou levando. E foi isso.
Eu fiz uma build um pouco que eu tentei fazer um pouquinho mais equilibrada. Tinha hand trap, tinha board breaker e tinha bastante carta para tentar segurar de não levar board break, o que eu acho que não valeu a pena no final do dia. O deck roda bem melhor se você aceitar que você vai levar board break e tentar segurar com hand traps na volta e aí só ir levando o jogo. O que foi que eu fiz pro segundo dia. E deu muito certo porque eu ganhei muito mais jogos do que no primeiro dia, inclusive ganhando um evento. Eu finalizei o dia cheio de features. E é isso, cara. Foi um evento bacana e tudo mais. Eu não fiquei feliz com o meu resultado no final. Mas eu acho que. Eu acho que teria sido melhor se eu tivesse ido de VW, sinceramente, porque eu não enfrentei nenhum Tiara e era a única match que tava me preocupando, então eu acho que teria valido mais a pena ir de VW mesmo, mas enfim, acontece. Ano que vem tamo aí de novo, com mais tempo pra treinar. Vale dizer que eu não peguei o Sprite nas minhas mãos até o dia do evento pra treinar, o que eu acho que também acabou atrapalhando um pouco. Mas é isso. Ano que vem tem Nacional de novo, tem mais LCS. Em 2 semanas vai ter regional aqui também e eu vou atualizar com vocês com o resultado. E é isso. Vai lá? Eu vou, cara. Jogar o regional de Curitiba. Olha, tá podendo, hein, filho? Se eu pudesse, ia jogar o SS de times lá no Equador, mas... E o lá Splitwise no torando. Acre- Splitwise lá. Sim, tá torando com uma parcela só. Tá faltando. Menos de 100 conto que eu tô devendo pro Carlos. Tá certo. Diferente de certas pessoas, que eu não vou citar o nome, mas... É isso, cara. Eu acho que agora é passar a vez pro Raposo, até por causa do horário. É isso, Raposo, o palco é teu. Vai lá pra fechar o dia. Não tenho muito o que falar sobre o evento assim, só que foi bom. É o meu segundo evento oficial que eu jogo, o primeiro foi nacional. Eu fui bem, eu acho. Depois teve o SS. Em questão dos dois eventos, para mim o nacional foi bem mais difícil, porque os decks eram mais fortes, os decks não te deixavam jogar. Eu só tomava ali a força e perdia. Nesse foi um pouco mais tranquilo, porque os dois principais decks, a minha match é bem boa. Tanto que no Suíço, eu não lembro exatamente a ordem das matches, eu não vou falar sobre porque eu não lembro. Só de 3 que foram mais marcantes, eu acho, mas eu acho que eu peguei, tipo, no Suíço foram 3 Tealas, eu ganhei todos. Foram 2 Sprates, eu ganhei também. Aí eu perdi com uma Fnac, perdi pro Dinomorphia. Ganhei de um Dragon League de um amigo meu. Ganhei de um Exorcista do Valmir TCG. E foi bem assim, medonho, porque quando eu estava na mesa todo mundo já me conhecia, então eu não tinha nem como enganar o cara, sabe? Eu não sabia que tava de mim. Aí isso era bem bizarro. Aí o dia 1 foi isso, eu perdi pro Dinomorphia, né, e pro Vafmac. Aí eu fiquei ali, acho que fiquei 5-2 logo e fiquei em pânico de perder, que eu não podia perder mais nenhuma. Aí deu certo, eu ganhei, passei pro top. Se eu não passasse pro top, eu acho que eu parava de jogar, porque eu tava me sentindo muito cobrado por esse evento, porque toda vez que eu passava para falar com alguém, o pessoal falava que eu ia topar. E como é que eu ia ficar se eu não topasse? Ia ser triste pra caralho. Mas ainda bem que deu tudo certo e eu consegui topar. Aí teve o top. Eu joguei de Gnist, né? Enfim, foda-se. Isso não, Mafmac, né? Sobre os decks que eu tinha pra jogar, eu acho que eu tinha uma opção de jogar com Sprite emprestado, só que eu não gosto desse deck. Eu tava achando ele muito fraco pra esse evento, por causa do Dark Wind, Lomord e Super Pod. Então eu não queria só ter que tomar essas cartas e perder. E também porque eu conto Teara, que na minha opinião ia ser o melhor deck, esse deck era muito fraco. Teara simplesmente estoura esse deck no primeiro e no segundo, e o deck não tem chance. É basicamente isso. Então eu não tinha coragem pra jogar com esse deck. Tinha um deck de token, de Brave Token, só que eu também não quis jogar com esse deck, porque eu não tinha tanta. Não podia usar tanta tech, tinha muito brick, eu não sabia jogar tudo com o deck, então eu quis jogar de Gnist também.
Aí tinha mais um deck que era o Marines, só que até um dia antes eu ainda tava cogitando jogar com o Marines. Tava trocando ideia com o Azevedo esse dia no network, só que eu não sabia jogar tão bem com o Marines, eu ainda não sei. Apesar de ser bem interessante contra o Tear e contra o Splash, pela abordagem que eu queria levar. Só que eu não sabia jogar bem com o deck, então eu preferi diminuir ele. E foi isso. Aí teve o dia 2, e a minha primeira match foi contra o Rani. Terminando um pouco sobre o dia 1, acho que eu não errei nada na minha decklist, acho que foi tudo muito bom, assim, tudo que eu mexi foi bom. Não me arrependo de não ter usado o Alt pra Mine, eu acho que se eu tivesse pegado qualquer deck de Mine eu perderia de qualquer forma, porque eu ia tirar uma Mine e ia tomar outra. Então, assim, sobre o removedor, que acho que foi a discussão que a gente mais teve no grupo, eu acho que nesse ponto eu não me arrependo de não ter usado. Até porque, como todo mundo sabe, perdi uma Mine na final. E um removedor de Spell Trap ali não ia fazer diferença alguma. Eu perderia de qualquer forma. Aí indo pro dia 2. Dia 2 eu peguei o Rani, todo mundo sabe quem é o Rani. Eu joguei contra ele, dei 2-0 nele, o game 1 eu dei um monte de red trap nele, passou. Eu teve uma situação tão escrota que ele teve que ativar uma Mystic Mine no turno dele e passar pra mim. Mas eu batia de qualquer jeito, porque não dava. O deck mata. Aí no game 2, ele começou de novo, ele me deu um vírus para destruir todas as espadas da minha mão, só que na minha mão só tinha monstro e uma River. Aí eu joguei, tomei mais não, sentei a River, dei a River na cara dele, ele tentou dar um smack, ficou sem carta no deck, aí eu matei ele na volta. No terceiro turno, no caso. Aí a segunda rodada foi contra o Yassin, é um youtuber. Eu ganhei dele também, dei 2-0 nele. Game 1 eu comecei com B. Aí ele não conseguiu passar pelo Arábia. O Arábia é indestrutível. Tentou bater, eu neguei. Sex Code. Aí game 2 ele começou, ele me deu uma. Ele passou da combo bom, ele passou de um dispel, da custa pele, a trap a trap que nega lá dos Teara, tava de Teara é bom. Só que a minha mão veio tipo, só monstro, então não adiantou ser um dispel. Eu abri de circulasse, ficava forçando tudo, eu consegui limpar o campo dele, deixar o dispel vivo para caso ele comprasse um campo, ou qualquer spell, ou teleporte, ele perdesse. E aconteceu que ele comprou um campo nisso. E aí eu só matei ele na volta. Depois eu joguei contra o Matheus, que é um brasileiro. E bem tranquilo nosso jogo e tal. Não tem muito o que falar, eu comecei game 1 com B, ele deu uma hand tap lá, eu engoli ela, com B, fiz o Arrival, game 2 o único jogo que eu biquei foi esse game 2, no post-side, todo o torneio que eu biquei foi só esse game contra ele. Aí contra esse ponto. Ele começou lá e eu observei nada, ele combou, eu ainda consegui forçar todo o campo dele, mas faltou um nome pra mim conseguir matar ele naquele turno. Aí eu perdi, depois eu comecei e ganhei de novo. Aí eu acho que indo pra semifinal foi o melhor jogo do torneio pra mim. Foi ali que eu vi que eu jogava decentemente com o português Sport. Não tem nem que fazer esse cara, é tipo um deus meu. Decentemente. Aí ele começou. Não, eu comecei com B. Só que eu com B, mas ele abriu God Hand, ele abriu tipo, todos os Danger, todas as cartas de Teara, tudo que o deck tem de extender pra construir jogada, o deck o cara abriu. Ainda abriu como o Dark Rune no More. Só que o deck não toma Dark Rune no More. Aí nisso, quando eu vi essa ele tem que descartar essa Dark Rune, então o que se eu tivesse jogado de Splash, tinha perdido todos os jogos. E se eu tiver aquela carta, ia perder. Aí ele ficou lá, tentou combar, eu dei hand trap pra cortar o follow, porque eu sabia que ele não ia passar no meu monstro. Eu só quis cortar o follow dele, ele fez um 0 boas, eu dei um Nibiru e ele ficou lá com umas cartas. Tentou se defender, mas não dava mais. O game 2 ele começou, eu dei uma hand trap nele lá, só que ele abriu de novo, estouradaço. Eu acho que nem se tivesse 3 hand trap ele parava. Aí ele me deu um vírus na cara e eu perdi. Aí game 3 eu briquei e ele bricou também, só que tipo, ele bricou de draw e gama e um monte de carta. E ele meio que tava com dois cartas de morte na mão, que era o draw, né? Porque eu tava brincado. Tentei jogar também um gama, aí ele passou pra mim de novo. Eu comprei um starter, ele deu um draw, mas ali eu já tinha um TK na mesa, porque eu tive o Sigma no cemitério. Uma reborn de Gnista e eu matei ele. A final foi contra o Mystic Mine, então não tem muito que falar desse jogo. Tomei Mine e perdi. Game 2 eu ganhei, game 3 tomei Mine e perdi.
foi esse torneio. Eu acho que... Eu fiquei satisfeito com o meu resultado. Eu acho que eu não aceitaria menos que o top 16 pra baixo, porque no Nacional eu fiz 32, então nesse daí eu queria pelo menos ir pro 16. E quando eu cheguei no 16, eu fiquei um pouco mais ambicioso, porque o meu deck tava muito bom contra Sprite, Teara. E metade do top era só Teara. Eu falei, pô, vou pegar só Teara agora que você ganhou todo mundo. Então o que aconteceu? Eu peguei lá o Teara do Rani, aí depois peguei mais 2 Teara, ganhei, peguei Sprite, ganhei. E na final eu peguei um Mishkimine e perdi. Mas eu acho que o meu deck tava bom, eu acho que eu não mudaria nada nele, no main deck, assim, nada. Só uma carta que eu não gostei, que foi a Khaled, mas até porque a Khaled é uma carta muito situacional. Dificilmente tu vê ela na mão, e nas situações que ela veio, ela foi terrível. Mas eu não me arrependo de ter ela na decklist, porque ela era boa contra os 2 lugares de decks. Os 3 no caso, então. Foi isso. Sobre o torneio. Fora a viagem também, que foi legal, tá com a galera, conhecer todo mundo. Eu só conhecia pela internet, o pessoal do Brasil aqui, do RJ, os gringos também que me conheciam, mas eu nunca tinha visto. E foi legal o evento. Espero que Famosinho. se tiver outro eu possa ir e tentar topar de ver. Talvez até ganhar. Quem sabe, né? Quem Isso aí, sabe? cara. Muito bom. O Raposo foi o que melhor se posicionou entre a gente, né? Top 2 aí. Moralmente o top 1. Ninguém aceita o cara Mishkimane, mas não dá pra tirar mérito do cara. Querendo ou não, ele tem mérito dele lá. Que tinha outros Mishkimane Burn lá, mas foi ele que conseguiu pegar o top 1. Então não tem essa de só Mishkimane é escrota, não sei o que, e tem mérito dele lá. É isso aí, cara. Alguém tem mais alguma coisa pra complementar? Compre meu playmatch. Alguém? Não? Ninguém? Compre meu playmatch. Não? Ninguém, né? eu acho. Beleza, então. Tá bom. Tudo bem. Fala, Guto. Não, é só pra finalizar assim, sabe? Porque acho que, como tu mesmo falou, né? Cada um teve seu mérito, cada um treina da forma como pode, né? Tenta jogar da forma como pode e tal. A gente sabe que o Raposo ele já tem um histórico bem longo, né? Que ele já foi top 1 no Donibook, apareceu já em vários vídeos, vários replays, etc. Enfim, então ele tem seu mérito, né, de certa forma, e acho que todos os outros daqui do nosso time também, né? A gente pode considerar que cada um teve seu mérito da forma como poderia, né? Como eu mesmo disse, pô, imagina, cara, eu fui jogar o Nacional de 2019 sem experiência nenhuma com evento grande e tal, essas coisas, e fui lá e fiquei em 20º, cara. E isso pra mim me deixou muito, sabe, tipo, porra, eu não entrei pro top, mas o que eu queria que na época era conseguir o playmatch, né, dos Spring Kids, eu consegui o que eu queria, e isso já me deixou feliz, entendeu? Então assim, cada um tem seu mérito, sabe? Seja não tendo conseguido exatamente o que queria, mas cada um tem seu mérito aqui. A gente sabe que, como tu mesmo diz pra gente, Carlos, ano que vem vai ter outro torneio. Ano que vem vai ter uma outra oportunidade que a gente vai poder participar. Que a gente sabe que todo mundo também daqui vai, né? Inclusive a gente espera que os outros participantes do nosso grupo, do nosso time também, né? Estejam com a gente, o Paulo, né? O próprio Rodrigo, que também não foi. Não, o Rodrigo não. Então assim, Nossa. a gente e isso é legal, cara. Eu gosto assim, sabe? Eu falo muito isso pro Carlos, assim, que eu levo o Yu-Gi-Oh! Muito como entretenimento, e às vezes eu levo ele um pouco a sério, né? O que acaba me destabilizando, mas eu procuro sempre me manter bem tranquilo, né, dentro dessas situações, e achar, não, tá tranquilo, tá de boa, tá... Como eu mesmo falei, não foi o desempenho que eu esperava, né, que eu não consegui nesse evento, mas por mim tudo bem, foi tranquilo, eu consegui tirar o meu proveito da forma como eu queria. Pelo menos eu saí com alguma coisa que nem já me falaram uma vez, é melhor você sair com 80%, 70% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, assim, só toda essa experiência, tudo que a gente fez foi, assim,
É um negócio surreal e que ano que vem, se Deus quiser, todo mundo também vai estar lá pra gente poder fazer isso de novo. É isso que eu tinha pra falar. Isso aí, muito bom. Mais alguém? Não? Beleza. Creio que não. Então, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Com certeza, de novo, né? Novamente, toda hora. Parabéns aí para todos nós do time que se dedicaram, estudaram, treinaram, se empenharam. Parabéns, Raposo. Parabéns, Raposo. Elas... Claro que todo mundo tá de parabéns pelos resultados, mas a gente não pode deixar de mencionar, né, o Raposo aí top 2 do ICS. Isso de fato é grande coisa, sim, então tem que ser exaltado mesmo. Então, parabéns aí de novo, cara. Espero que a gente continue aí se empenhando pra, quem sabe, na próxima a gente não traz esse título de volta pra Belém, terra do jacaré na rua. Só mais ser bonito. Nunca te pedi nada. Bora ver aí se sai uma banichezinha aí em setembro. Semana que vem, por favor, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela participação. Pra quem não acompanhou, eu vou estar postando isso aqui no YouTube da loja. Espero que vocês curtam aí, compartilhem com os amigos a nossa história aí. Espero que a gente tenha inspirado vocês aí a participar desse torneio grande, porque é uma experiência inigualável e que todo mundo deveria participar pelo menos uma vez assim na carreira de Yu-Gi-Oh! E é isso. Obrigado aí pela Bora participação. pro Niágara, Carlos. Muito em cima, cara. Já viu o preço do dólar canadense? Raposo banca a gente, ele tá rico agora. É verdade. É isso, gente. Obrigado aí de novo e até a próxima.